Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz. Tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Mais uma aulinha aí, aula 4 do VPVest, aula de inequações do primeiro e do segundo grau. Mas antes, queria pedir, por favor, para você se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, ativar o sininho, deixar o like e também para você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, tá bom? Além disso, queria falar que o clube de membros do canal Professor Vitor Polillo está aberto. Então seja membro do canal, que isso me ajuda muito. Beleza, gente? Então vamos lá, ó. A gente vai para a aula 4 agora, tá bom? A gente já falou de equações. A aula 4, gente, ela é bem mais tranquila, porque é bem parecido, só tem umas coisinhas a mais para fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, inequação do. Se equação é igualdade, gente, inequação, obviamente vai ser desigualdade, certo? E aí a gente pode expressar a desigualdade por vários sinais. O primeiro sinal, na verdade, que a gente usa é diferente. O diferente, gente, ele vai ser a mesma coisa que o igual, tá bom? Só que assim, por exemplo, se eu tinha que assim, uma equação deu x igual a 7, a única resposta é 7. Se for uma inequação do x que o x deu diferente de 7, a única resposta que não pode ser é 7, entendeu? Então só tem isso. Só que a gente não vai usar o diferente não, viu? Geralmente a gente vai usar quatro símbolos: maior, maior, menor, maior ou igual, maior ou igual, e adivinha? Menor ou igual. Então, quando a gente tiver alguns desses símbolos, vai ser uma inequação. Ah, do primeiro, do segundo grau. É a mesma coisa que equação. Se tiver x quadrada, é do segundo grau. Se tiver x, entendeu? Ou se o maior grau, né? E tal. Tudo bem? Aí uma coisinha só que eu tenho para falar do primeiro grau, que é importante. Por exemplo, vamos começar com uma verdade aqui, né? 3 é maior do que 2. Beleza? Então, se eu somar o número, né, dos dois lados, então eu vou somar um dos dois lados. 4 é maior do que 3. Isso é verdade? Sim. Então, com a soma, deu certo. Se eu subtrair, vou subtrair 2 dos dois lados. Vai ficar 3 menos 2 dá 1, maior do que zero. Isso aqui é verdade? É. Então, com a subtração dos dois lados, também se manteve a desigualdade. Agora eu vou multiplicar por menos 1. Vou multiplicar por um número negativo, né? Quando eu multiplico por um número normal não, perdão, um número positivo, também vai se manter, obviamente. Agora, quando eu multiplico por um número negativo, vai ficar, por exemplo, vou multiplicar por menos 2, vai ficar menos 6 maior do que menos 4. Isso é verdade? Não. Então, quando eu for multiplicar por um número negativo, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui, ó, só para vocês entenderem, um exemplinho bem besta. Então, um exemplo, 3x menos 7 é maior que 4x menos 3, sei lá. Aí eu vou passar o x para cá, né? Vai ficar menos x é maior do que 4, certo? E agora o que a gente faria para trocar esses sinais aí? A gente multiplicaria os dois lados por menos 1, não é isso? Quando a gente multiplica por menos 1, quando a gente está multiplicando ou dividindo, tá? Multiplicando ou dividindo os dois lados por um número negativo, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Então vai ficar x é menor que menos 4. Tudo bem? Beleza? E outra coisa, então lembra disso, se eu multiplicar ou se eu dividir por um número positivo, ou desculpa, por um número negativo de ambos os lados da desigualdade, eu tenho que inverter o sentido dela. Outra coisa, gente, que a gente tem que fazer quando a gente for resolver, né,
é o conjunto de solução. O conjunto de solução de equação é assim, ó, solução 4, por exemplo. Isso daqui é um conjunto de solução de equação. Algum problema? Nenhum, porque 4 é 4. Agora, gente, a resposta disso aqui é x menor que menos 4. Ou seja, qualquer número menor que menos 4 serve. E aí, se eu perguntar para você, fala um número menor que menos 4, você vai falar menos 5, menos 10, menos 800 trilhões. Só que menos 4,1 também é menor que menos 4. Menos 8,74 também é. Então, eu tenho que falar qual conjunto eu estou usando. Geralmente, é o conjunto dos reais. Mas tem questão que o cara pede o conjunto dos inteiros, tem questão que pede dos naturais, tem questão que pede dos racionais, enfim. Então, na hora de fazer a solução, eu tenho que avisar que o x é elemento dos reais, tal que x é menor que menos 4. Tudo bem? Então, o que que acontece, ó? Na equação, geralmente a gente tem uma, duas respostas, né? Pode ter infinitas também, mas é raro. Na inequação, a gente tem um intervalo de resposta, geralmente. Pode ser que seja só um número? Pode ser. Pode ser que não seja nenhum número? Pode ser também. Mas geralmente a gente tem um intervalo. Beleza? Sobre a inequação do primeiro grau, não tem muito o que falar. É isso. As observações são essas. Agora, vamos falar um pouquinho da do segundo grau. A do segundo grau, eu nem vou explicar muito. Eu vou usar um exemplo só para explicar, porque eu acho que é melhor. Então, vamos fazer o seguinte, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Como que a gente vai resolver uma inequação do segundo grau, tá? Vou te mostrar assim, ó. Primeira coisa, a gente resolve como se fosse equação. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai fazer x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A gente vai achar as raízes. Tudo bem? Então, vai ficar o seguinte, ó. Soma 5, produto 6. Dois números que a soma dão 5 e o produto dão 6 são 2 e o... Opa, já dei a resposta sem querer. O 2 e o... Opa. 3. Se fosse uma equação, acabaria aí, certo? Mas não é uma inequação. O que que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer um pedaço do gráfico. Ah, professor, você ainda não ensinou gráfico pra gente. Não mesmo, mas eu sei que o gráfico de uma função, né, do segundo grau é uma parábola. Então vai ser algo assim, ó. Desculpa a parábola, gente, eu nunca acerto. Aqui nessa mesa fica muito feia a minha parábola. Vou tentar fazer a mais bonitinha que eu puder, tá? Acho que assim ficou boa. É uma parábola boca para cima, né? Porque o x quadrado, né? O termo que acompanha o x quadrado é positivo, né? Então, se for menos x quadrado, você faz a parábola boca para baixo. Beleza? Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro ponto aqui, cadê azul? O primeiro ponto aqui vai ser 2, que é a primeira raiz, e vai ser 3, que é a segunda raiz, né? Sempre levando em consideração a reta numérica, a reta x. Tudo bem? E aí, meus amores, é o seguinte, quando o gráfico tiver, olha para minha tela aqui, ó, para minha cara. Quando o gráfico tiver para cima do eixo, é positivo. Quando tiver para baixo do eixo, é negativo. Então, por exemplo, o gráfico, ó, ele tá aqui, ó. O gráfico, quando eu falo gráfico, é a risca mesmo do gráfico. O gráfico ele tá para cima do eixo. Então, essa região é positiva. Antes do 2 é positivo. Aqui, ó, o gráfico está para baixo do eixo. Então, aqui entre o 2 e o 3 é negativo. E aqui é positivo de novo. Aí eu tenho que olhar para a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é menor ou igual a zero? Menor ou igual a zero é negativo. Se é negativo, ele quer saber, ele quer um intervalo que está aqui. Tudo bem? Então, a solução desse caso seria a seguinte, ó. X é elemento dos reais, tal que 2 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Professor, por que menor ou igual? Porque se é menor ou igual que ele quer ali. Se ele só quisesse menor, aí a gente só usaria o menor e a bolinha aqui seria aberta.
Beleza? Maravilha. Para terminar, última coisinha aqui. Vou fazer um exercício, um exemplo, na verdade, que ele é o seguinte, só para a gente se aprumar aí, ó. 2x menos 8 vezes 5x menos 7 é maior que zero. Certo? Nesse caso aqui, gente, a gente chama de inequação produto, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer desse jeito. Pega a visão. Não precisa... O que o pessoal faria, né? Faria a distributiva aqui e faria do segundo grau. Tem problema? Nenhum. Se você quiser, você pode fazer. Mas eu não recomendo. Por quê? Porque é mais simples do que parece. Primeira coisa, gente, a gente vai fazer uma coisa, eu vou fazer aqui no canto, tá? Que eu adoro. Meu professor odiava que eu usava esse termo, mas não tem problema nenhum. A gente chama de varal de solução. Porque parece um varal, né? Varal de soluções. Então, olha o que acontece. Primeira coisa, gente, eu vou resolver essas duas coisas aqui, ó. Então, 2x menos 8 igual a zero, x é igual a 4. E a outra é 5x menos 7 igual a zero, x é igual a 7 sobre 5. Beleza. Aí agora eu vou colocar essas coisas aqui no meu varal. 7 sobre 5 dá 1,2, é isso? Não, 1,4. 1,4. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 1,4, 7 sobre 5. E aqui eu vou colocar o nosso querido 4. Tudo bem? Então, vamos... Isso aqui a gente faz para todos, tá? Para todos. Beleza? Aí eu vou chamar essa equação aqui de 1. E eu vou chamar essa de 2. Né? Ou seja, isso aqui é 1 e isso aqui é 2. No 1, gente, o que acontece? Se o x for maior do que 4, e aí você pode até testar, tá? Se o x for maior do que 4, isso daqui vai ser positivo, ó. Maior do que 4 é positivo. Por exemplo, se o x for 10, 2 vezes 10, 20. 20 menos 8, 12, é positivo. Agora, se o x for menos do que 4, vai ser negativo. Por exemplo, se o x for 0, 2 vezes 0, 0. Menos 8, menos 8. Então, daqui para cá vai ser negativo. Isso só um, né? Agora, na linha de baixo, a gente vai fazer o 2. O 2 é o seguinte, ó. Se o... O 2 é o seguinte. Se o x for maior que 7 sobre 5, é positivo. Por exemplo, se o x for 10, 50 menos 7, 43, é positivo. Então, se for maior aqui, é positivo. E se for menor aqui, vai ser negativo. Agora, o que eu tenho que prestar? Agora eu vou fazer a multiplicação, né? Porque é um vezes o outro. Beleza? Beleza. Eu quero que a multiplicação seja positiva, só para a gente lembrar. Mas vamos fazer a multiplicação. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Então, essa parte do meio é menos. Agora sim, ó, menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Ou seja, eu fiz pelo varal de solução. Agora é só pegar o intervalo que eu quero. Eu quero que seja maior do que zero. Ou seja, eu quero positivo. Só que não tenho igual, é positivo só. Então, ó, bolinha aberta, para cá vale. Bolinha aberta, para cá vale. Então, minha solução nesse caso seria x é elemento dos... Opa, ficou feio. X é elemento dos reais, tal que x tem que ser menor do que 7 sobre 5. Ou x tem que ser maior do que 4. Tudo bem? Ah, professor, mas eu teria que... Eu não poderia usar o e,
Não, gente, porque não faz sentido, né? O x vai ser menor que 1,4 e ao mesmo tempo maior do que 4. Não tem sentido. Beleza? Uma aulinha boa aí de inequação do primeiro e do segundo grau para vocês. Fechou? Então é isso. Semana que vem tem mais. Um grande beijo e tchau.